Pessoal, vamos lá agora para a nossa aula 20, tá? No planejamento, última aula de componentes de interface gráfica. Só fechar umas janelinhas aqui para aumentar a minha área. Nessa aula, então, eu vou passar mais alguns componentes, tá? O JSlider, Spin, Tree, o List e o Combo Box novamente, mas tratando eles de uma forma um pouco diferente, vendo modelos e etc. Tá? E depois o JTable, tá? Uma tabelinha que fica muito bonitinho quando os nossos dados, né, eles têm diversos campos para a gente exibir esses dados na tela. Tá? Então vamos e com isso, né, com esses componentes, a gente mata praticamente, tá? O único que a gente não viu ou não verá neste primeiro momento é a barra de rolagem. O tree a gente vai ver. O painel editor, tá? E o campo texto são mais ou menos parecidos em termos de métodos, mas no painel editor você consegue especificar qual que é o tipo do texto, se vai ser HTML, se vai ser o texto RTF, se eu não me engano, que é o mesmo texto do formato do WordPad, etc. Então você consegue colocar textos formatados, né? Mas não um formato só, que nem a gente testava lá o set font do nosso texto, alterava a caixona do texto inteiro, né? Como ele renderiza código HTML, você pode ir mudando o código HTML, ele vai mudando a renderização do texto, tá? Então existe essa possibilidade aí, tá? Mas a gente não vai chegar a mexer com isso porque o nosso tempo é limitado, tá? Mas enfim, depois tem algumas coisinhas de painel com guia, etc. Tá? Mas sabendo esses componentes básicos, tá? O painel com guia só são vários painéis, como se fosse vários painéis, você vai trocando pela orelhinha, tá? Então sabendo o componente básico, funcionamento básico, é muito fácil vocês procurarem os recursos na internet e trabalhar com esses componentes. O principal, de qualquer forma, se eu tiver um quadro interno, se eu tiver o painel com guias, etc. Dentro vai ter esses componentes, você vai ter que saber como funcionam esses componentes. Uma vez que você sabe como funcionam esses componentes, esses outros caminhos aqui é mole, tá? Caso sobre tempo de aula, né, no final, o resto do conteúdo acaba passando muito rápido. Se vocês quiserem, eu posso até dar uma aulinha extra de componentes de interface gráfica, né? Mas a gente tem que ver threads, tem que ver classe genérica, tem que ver biblioteca ainda na disciplina, tá? Bom, começando então pelo primeiro item da aula, que é o nosso JSlider, tá? Então, slider de deslizar ou controle deslizante, tá? Se eu pegar aqui o meu volume, tá? Esta bolinha aqui, que eu vou setando o volume deslizando a minha bolinha, é um exemplo de slider, ok? Então, o nosso JSlider ele vai ter este comportamento aqui, tá? Esse JSlider, especificamente do Java, eu posso manipulá-lo tanto utilizando o mouse, né, clicando e arrastando, ou clicando em determinadas regiões, que a bolinha ela vai se direcionando para aquelas regiões, ou pelo teclado, com setas para direita e esquerda, para aumentar e diminuir respectivamente, tá? Ou page up ou page down, que ele vai mover para a esquerda e para a direita, mas vai dar saltos maiores, tá? Então são esses os controles do JSlider. Eu coloquei aqui um exemplo de como que seria inserido um JSlider manualmente, para a gente ver algumas propriedades interessantes, mas como a gente já viu como é que faz o NetBeans, a gente vai... Esqueci desse microfone. A gente vai para o NetBeans e vamos setar essas propriedades que eu estou setando aqui no NetBeans. Tá? Bom, aqui tem o init components, eu criei o JSlider normal, não preciso a priori passar nenhum argumento, tá? Set size para determinar qual que é o tamanho que ele vai ocupar, tá? Mesmo que eu coloquei 200 por 200, você fala, mas ele está compridinho, não está largo, mas ele tem uma área não preenchida aqui que ele está ocupando essa área, tá? Set major tick space são esses riscos maiores, certo? E aí eu falei que eles vão ser dados de 10 em 10 unidades, então cada risquinho desse daqui representa 10 unidades. Então se esse primeiro risquinho aqui é o 0, o outro é o 10, aqui é o 20, aqui é o 30, 40 e assim por diante. E o minor tick spacing
tá? Que esse risquinho menorzinho. De quanto em quanto que vai aparecer esse risquinho? Vai de 1 em 1, então ele vai ficar bem segmentadinho. No caso que eu coloquei de 5 em 5, ele fica bem no intervalo. Obviamente que como é de 5 em 5, tá aparecendo aqui no 5 e tá aparecendo no 10, mas como o Major Tick também aparece no 10, ele é maior, a gente não percebe que ele aparece, né? Depois temos o set máximo e o set mínimo, que são o valor máximo e mínimo que eu vou definir aí para esse meu J-Slider. No caso do volume do som, também varia entre 0 e 100, né? De 0 a 100%, tá? Mas se eu, sei lá, vou usar esse slider aí para nível de satisfação, variando de 0 a 10. Então, meu mínimo é 0, o meu máximo vai ser 10, tá? Depois é necessário chamar esse método aqui, quando a gente coloca na mão, o set paint ticks, tá? Que é para você printar esses tiquezinhos aqui. Então, uma propriedade que você pode dividir qual que é o minor tick, menor tick, não pintar, ele não ser pintado na tela, tá? E depois eu adicionei o slider, tá? Então, isso seria a configuração para a gente fazer na mão, tá? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que fazendo ele via NetBeans, tá? Então, aqui no NetBeans, no meu projeto, eu já criei um framezinho aqui, um pacote aula 20, tá? Até apagar esse cara aqui que eu não vou mais precisar. Tenho a minha área do projeto aqui para desenhar à vontade e vou vir aqui, ó, controle deslizante, que é um J-Slider, tá? E vou colocar esse J-Slider na tela, certo? Perceba que esse formatinho do slider, tá? É de acordo com o look and feel que está sendo apresentado aqui, que é o padrão do computador, tá? Como hora que eu rodar o look and feel carregado vai ser o Nimbus, tá? Ele vai mudar um pouquinho esse slider, tá? Então ele mudou aqui para esse formatinho, certo? Então posso pegar, clicar para cá, deslizar e ele vai me dar um valor, certo? Só que aí inicialmente, antes da gente tentar programar alguma coisa, por exemplo, qual que é o valor que você tá? Vamos definir algumas propriedades dele aqui, tá? Bom, ó, então eu tenho aqui, ó, Major Tick Spacing, né? Aqui está em 0. Eu vou colocar ele como 10 para fazer parecido com o que estava naquele exemplo, né? Valor máximo e mínimo eu vou deixar em 0 e 100, né? Supondo que a gente vai fazer aqui, tipo aquele controlinho do volume. O Minor Tick Spacing, tá? Vou deixar em 5 para ficar igual ao do exemplo. Beleza? Orientation, aqui está horizontal, ou seja, ele está de lado, mas se eu quisesse fazer na vertical, tá? Aí você pode mexer no Orientation aqui e colocar ele vertical, certo? Só que você tem que dar uma esticadinha aqui no bicho, beleza? Vou deixar como horizontal por enquanto, tá? Aí, ó, Paint Labels, o que é o Paint Labels? Para ele printar os valores, isso eu não tinha colocado, mas era só dar o Set Paint Labels naquele exemplo anterior, certo? Só que ainda não tem os tickets, tá? Aí eu tenho a propriedade aqui do Paint Tickets. Aí ele vai imprimir os tickzinhos na tela, certo? Então agora a gente já tem uma coisinha um pouquinho mais bonita. Esqueci de colocar o Set Relative To, né? Mas, enfim, já consigo deslizar e ter esses valores aqui entre 0 e 100 na minha tela, tudo bem? Tá? E aí, como eu falei, ó, se eu colocar para a esquerda, ó, ele vai de 1 em 1. Para a direita, ele vai de 1 em 1. Se eu colocar page down, tá? Ele está indo de major tick em major tick. Então, tecnicamente, ó, 1, 2, 3. Agora que ficou no 0, né, que dá para perceber, ó, major tick em major tick. Ok? Então, temos esses atalhos para manipular. Uma vez que o foco está nele, eu posso usar o teclado, obviamente, tá? E aí a gente precisa, de alguma forma, falar, pô, o cara está aumentando o volume, né? Eu preciso pegar o valor que o cara definiu aqui para aumentar o volume. No exemplo que a gente vai fazer, né? Como a gente não trabalha com som ainda, eu vou criar um tickzinho aqui, um J-Slider, para ele definir o tamanho da fonte. A hora que o cara soltar, tipo, o cara fonte tamanho 90, ele vier aqui, soltou no 90, essa alteração vai ter que se refletir no tamanho da minha fonte, tá? Então, como que eu faço, qual que é o evento que eu tenho que tratar aí para pegar esse valor e que método que eu vou utilizar para pegar esse valor, tá? Então, vamos ver agora. Tem o... Opa! Esqueci de uma coisa, ó, tem essa propriedade value também, que é o valor inicial, tá? Que você perceba que ele sempre está começando no 50. Supor que eu quero que ele comece sempre no 12, que vai ser meu tamanho de fonte inicial, tá? Agora, ele já começa aqui, paradinho no 12. Beleza? Opa!
esse daqui, ó, o snap to ticks também, ó, ele parece um valorzinho, se eu não estou enganado. Não, eu esqueci. Vou ver o que esse snap to ticks faz. Eu esqueci dele. Bom, deixa eu marcar aqui que eu não lembro. Eu vou lembrar qual propriedade que aparece o tickzinho ali em cima. Dado isso, tá? Eu vou programar um evento para ele, que é o change, tá? A hora que eu estou trocando ele de valor, tá? Eu estou trocando o estado dele, né? Ele tinha um estado cujo valor era 12, tá? A hora que eu mudei ele de estado, ele está com o estado 20, 30, 40, de acordo com o que eu setei ali, tá? Então, só para a gente ver, ó, eu vou colocar o state changed, vou implementar, e aqui eu só vou colocar um salt. Estou trocando. Beleza? Vou ampliar aqui rapidinho. Agora eu vou executar. Arrastar para a tela. Ó, mudei, apertei o teclado para ir para a direita, né? Trocou, ó. Vou apertar de novo. Trocou. Vou apertar o page up para pular mais, ó. Tô trocando, tá? E deixa eu ampliar um negocinho aqui. A hora que eu pegar e arrastar, ó, trocando loucamente. Então, a hora que eu cliquei do mouse, cada arrastadinha de valor para o lado que eu já dou, ele já vai disparar aquele state change. Não é só a hora que eu soltar o mouse, não. Conforme eu estou alterando, ele vai alterando junto. Se você programar nesse state change. Ah, eu só quero a hora que soltar. Então, programa no mouse released, tá? Esse state change, porque a gente já for alterando o valor, minha fonte já vai se refletindo on demand aí no caso. Ok? Bom, dado isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, só para a gente programar e dar um exemplo prático. Opa! Aqui nesse meu projeto, eu vou pegar esse carinha aqui. Para ficar bonitinho, eu vou colocar um painel. Border com título, tamanho da fonte. Vou pegar esse carinha aqui, eu vou colocar aqui dentro. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar aquele campo texto, ou, desculpa, painel de texto. E cada vez que o cara fizer um evento aqui, deixa eu dar um nome para ele antes. Eventos. Opa, alterar nome. Texto. E cada vez que o cara alterar, eu vou criar uma fonte. Então, fonte igual new fonte. Shift I. Monospaced, vírgula, fonte plain, tá? E aqui vai vir o fonte size, certo? Lembra que a fonte tem 3 componentes: família da fonte, o estilo, se é plano, negrito, itálico, tá? E o tamanho da fonte. No caso aí eu preciso pegar o tamanho da fonte, tá? Aí como é que eu faço? Tá? Então eu vou ter esse slider aqui, eu vou renomear ele para slider tamanho. Tá? Agora vamos ver o que ele retorna pra gente, ó. Slider tamanho, ponto. Eu vou ter um valor aqui, ó, get value, tá? Returns the sliders current value. Tá? Vou usar esse cara aqui. E aí eu vou pegar o meu texto, ponto, set fonte igual a fonte, tá? Só que de cara, já para fazer o meu texto ter a fonte monospaced, para não ficar algo muito estranho, e já ter o tamanho 12, que é o mesmo valor do slider, tá? Esse mesmo comandinho que está aqui, eu vou colocar logo abaixo aqui do meu init components, tá? Agora vamos executar. Aí tem o meu texto aqui, tamanho 12, tralalá.
Agora eu vou interagir com o meu slider. Tá? Aí eu estou aumentando, ó, e diminuindo, tá? Se eu for para o lado, ó, cada vez que eu vou mudando o valor, eu vou aumentando e diminuindo. Tá ok? Então esse facinho assim é o JSlider, tá? Manter valores máximos e mínimos, tá? Se você quiser fazer os ticks aí na tela, definir o Major Tick, Minor Tick e os Paint Ticks e Paint Labels aí, caso você queira aí que esses valores eles apareçam na tela. E para recuperar o valor que está selecionado, correntemente, tá, o valor atual, é o Get Value, que vai te retornar um valor inteiro do valor inteiro que está selecionado. Tudo bem? Então, rapidinho assim é o JSlider, tá? Eu vou fazendo um videozinho por componente. Eu volto agora com o JSpinner. Tá? Então, até o próximo vídeo.